Pai querido, Deus bendito, muito obrigado por essa manhã, pela nossa vida, oportunidade de vivermos mais um dia juntos com o Senhor. Obrigado por tudo que já tivemos até agora. Obrigado por esse dia especial mais uma vez, pelas nossas mães, pelas mães do mundo. Nesse momento de meditação, a gente pede para que nosso coração se abra para te ouvir, nosso espírito dialogue com o teu espírito em nós, que isso possa nos ajudar a te conhecer mais, melhor e também a viver mais conscientes da sua presença conosco. Em nome de Jesus, peço que seja assim. Amém. Vamos continuar a nossa grande jornada pelo livro bíblico, né? Quantos aqui já leram Números? Números. O Pentateuco muitas vezes é menosprezada, né? Principalmente Levítico e Números. Dificilmente a gente lembra de Levítico e Números, cita algum versículo de Levítico e Números, né? O Levítico é citado sempre errado, né? Pega a lei lá e cita a lei, no sentido sempre de cobrança, não no sentido que a gente conversou esses dias de direção, né? Direção para o povo viver e o que fazer e o que não fazer para que Deus estivesse no meio do povo, né? O livro de Números basicamente vai tratar da história de Israel sobre o que acontece depois que eles deixam o Monte Sinai, até eles chegarem, né, à Terra Prometida. A ideia era que eles saíssem do Sinai e fossem para lá, mas não foi isso que aconteceu. E Números vai contar para nós essa história. Então, resumindo, né, ou vamos relembrar o que aconteceu até então na história da Torá, na história do Pentateuco. O que é que nós precisamos sempre nos lembrar quando nós nos referimos a textos ou ao que está acontecendo lá nesse período da história, de acordo com a Torá. Tá? Deus cria todas as coisas, a humanidade chama a humanidade para cuidar da criação a partir de um relacionamento com Ele, a humanidade não faz isso, morte entra na nossa história como uma maneira de Deus não permitir que a humanidade viva para sempre separada dele, e a humanidade tenta voltar para o jardim desde então, né? Existe a grande diferença entre aqueles que confiam e entendem que Deus vai dar um jeito, né? Ou alguém vai quebrar essa maldição, como Deus havia dito, que um descendente da mulher faria isso, e outros que tentam voltar por sua própria conta, né? Ou querendo construir o seu próprio caminho de volta para o Éden. Então, a grande questão que a Bíblia nos conta no início da história é essa, tá? Ou essa divisão. E aí, o Gênesis nos apresenta Deus escolhendo um homem dizendo que é através da família dele que isso iria acontecer. Nós estamos falando de Abraão, e aí a Bíblia passa a tratar da história da família de Abraão, né? Que cresce, vira um povo que é escravo do Egito, e aí Deus liberta eles do Egito, liberta eles da escravidão. Através da história dos descendentes de Abraão, nós podemos recriar ou reviver toda a história humana, de criação, de algo que é para ter sido bom, mas aí, de alguma forma, a humanidade se torna escrava, né? Escrava dos seus desejos, escrava da sua vontade, e isso é simbolizado para nós pela escravidão do Egito. O Egito se torna para nós um exemplo da Babilônia, né? O arquétipo de civilização humana, ou o que a humanidade se torna uma vez que separa com Deus. Ela visa poder, ela visa opressão, ela visa injustiça, ou seja, eu busco o meu bem, mesmo que isso custe o bem de outros. Tá? Esse é o arquétipo da Babilônia, porque eu quero fazer o meu nome célebre.
E aí Deus chega para Abraão e fala: não, eu vou fazer o seu nome célebre, né? Então sou eu que vou fazer essa questão. E aí a história continua, o povo saindo do Egito de uma forma bastante incomum, né? As pragas do Egito, e aí por final nós temos a passagem do anjo da morte, e isso é o mais importante para nós ali também, né? Da saída do Egito, a passagem do anjo da morte e aqueles que são salvos da morte por conta do sangue do Cordeiro que foi morto no lugar deles. Eles são libertos, Deus os leva para o deserto, chama até uma montanha, que aí, de novo, presta atenção, estamos voltando, Deus está providenciando uma forma de voltarmos para o Éden. Né? Deus está lá no alto da montanha, venham se encontrar comigo. E aí o povo não vai. Né? O povo não vai, pede para Moisés ir, Moisés vai, faz os termos da aliança, e o que acontece depois? Hã? Mais importante do que isso. Isso. Não, também não. Perceba a nossa tendência de. Era assim, não, tava, sua resposta tá meio certa. É, Como é que a gente foca em coisas que a história não dá tanta importância assim? Mais importante do Sinai, mais uma vez, o que é o mais importante do Sinai? Da aliança do Sinai? As leis, os mandamentos. Deus desce da montanha para estar no meio do povo. Isso é o mais importante, gente. Deus desce da montanha para estar no meio do povo, caminhar no meio do povo através desse lugar que é chamado de tabernáculo, que era enfeitado com várias flores, era parecia muito jardim, tá? Então, para remetendo o quê? Olha, o Éden agora está entre nós. O que era para ser vivido no Éden agora está acontecendo com Israel, tá? É isso que nós vamos ver daqui para frente. E aí o povo sai do Sinai e vai em direção àquela terra que Deus havia prometido para Abraão que ia dar para eles. Tá? E é isso mais ou menos que o livro de Números vai contar para nós. Por que chama Números? Porque no começo do livro a gente tem um censo, né, do povo, né? Conta quantas pessoas tem ali. Ah, Aqui já é um ponto de divergência entre vários historiadores, né? Muita gente, não daria para ser tudo isso, ah, ou a contagem é diferente, enfim, não vem ao caso. A grande questão é que Deus havia prometido para Abraão um povo, uma descendência numerosa, e agora nós estamos vendo um povo, realmente, né? Um povo que era escravo e um povo que agora é livre, livre inclusive para saber quem são. Tanto é que por isso que tem um censo ali na contagem para ver da onde que nós vamos e tudo mais. E era importante também essa contagem, né, o saber o povo, porque lembra, Deus havia dado instruções específicas, né, de como que o povo caminharia com ele no deserto. E aí nós vamos ver isso talvez na primeira parte do livro. Ali estão as divisões, tá? Só para facilitar, ele não tem uma estrutura simétrica, né, igual o livro do Levítico que a gente viu, né? E que a própria estrutura do livro já aponta para nós algo importante. Ele é um livro mais narrativo. Ele vai contar para nós essa história, mas não tem nada assim tão importante na estrutura do livro, tá? Então por isso que eu vou contar essa história para vocês, bem resumida e detalhando alguns pontos interessantes. Mas no começo conta lá o que está acontecendo no Monte Sinai, ou as instruções finais do que acontece no Monte Sinai, e depois eles viajam até o deserto de Parã, né? Vai contar o que está acontecendo nessa viagem. Então conta algumas histórias, alguns acontecimentos do que acontece durante a viagem. Aí eles param no deserto de Parã, acontecem algumas coisas ali, e depois eles partem do deserto de Parã até a viagem até Moabe. E aí eles chegam na planície de Moabe e em todos esses cenários acontecem alguma coisa. Ah, lá eles têm um lugar que eles chamam que eles dizem que foi onde Moisés feriu a rocha, né? Tem lá um oásis.
É bem interessante o lugar, inclusive, né? É, a a gente passa, quando nós estamos subindo ou descendo de Taba, Taba, no Egito, é, até Santa Catarina, que também é uma cidade lá no sul da Península do Sinai. Então é uma viagem de mais ou menos 6 horas pelo deserto. E deserto, gente, deserto. E assim, é legal porque você vê as montanhas, lembra, deserto lá não é areia, é pedra, né? Pedra e montanha de pedra. E a gente vê cabra, é super interessante, cabra selvagem, no meio das montanhas. Ela tá andando, né? De repente vê um camelo, sozinho, no meio do nada. É bizarro. E marrom, gente. Marrom, 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 pedra, 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 marrom, 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 pedra, 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 marrom, 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 pedra, 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 pedra. De vez em quando umas moitinhas no chão. E aí, de repente, a gente chega nesse lugar que é um oásis, um monte de palmeira. É bizarro, sabe assim? E palmeira grande, né? Várias palmeiras perto de uma outra e parece ter e tem uma fonte de água ali, por isso que é, dizem que foi ali que Moisés feriu a rocha, né? Não tem um ribeiro de água, mas tem um lugar no meio do deserto que é bizarro. E eles falam que é ali que Moisés feriu a rocha. Se é mesmo, não dá para saber, né? Eu sei que é realmente um lugar bem diferente no meio do deserto. Enfim, vamos continuando, né? Ah, essa primeira parte vai contar pra gente o censo que é feito, as instruções de como que Israel deveria caminhar pelo deserto. Isso era algo importante, né? Porque ficavam três tribos na frente, três tribos atrás, três tribos do lado, três tribos do outro, com uma cruz, né? E Deus no meio, né? O tabernáculo estava sempre no meio. Acontece algo bastante interessante nessa caminhada, porque a nuvem, né, que simbolizava a presença de Deus, começa a se mover adiante do povo, né, guiando o povo pelo deserto. Isso faz tem uma importância bastante grande para o povo, é, a história do Deus caminhando com eles, tanto no centro do acampamento, como depois liderando o povo na coluna de fogo e na coluna de nuvem, né, que andava é, com Deus, que andava na frente do povo liderando, né, como representando Deus liderando o povo. E aí, o que nós precisamos ver desse ponto? Deus está lá então, olha, vou descer da montanha, vou estar com vocês e nós vamos caminhar junto daqui para frente. Então, mais uma vez, né? O Éden está se tornando possível novamente. Nós vamos poder viver a vida com Deus no nosso meio, no nosso centro, como deveria ser. E aí as coisas vão caminhar bem, porque esse era o plano original de Deus. É isso que acontece? Não. Né? A gente já começa a ver aí que essa viagem começa a ser um desastre. Né? O povo começa a reclamar o tempo inteiro. Ah, mas não tem água. Ah, mas estamos com fome. Ah, mas isso, mas aquilo. Né? Deus andando no meio do povo não afeta em nada ah, o relacionamento do povo com Deus. Né? Eles continuam reclamando, eles inclusive fazem meio que um motim lá, né, é, contra Moisés, liderados por Arão e Miriam. Né? A Miriam fica até doente depois. Começam a falar mal de Moisés durante o povo. E aí tudo dá indício para a gente de que essa viagem vai ser um desastre, tá? De que isso não vai caminhar bem. Né? O livro de Números começa a preparar esse cenário para nós. Quando os israelitas estão chegando no deserto de Parã, e aí é mais ou menos metade do caminho, né, até a cidade prometida, acontece algo importante para nós, né, que é Moisés envia os espias, né, para ver a terra prometida. Eles estão lá no deserto de Parã. Moisés fala, vai lá e vê a terra, examina a terra, como é que vai ser para a gente tomar posse daquilo. E aí a gente sabe que eles voltam e falam, ó, nós vamos morrer, nós não vamos tomar posse desse lugar, nós somos escravos, nós não somos guerreiros, eles são enormes, eles são preparados e tudo mais. Não vai dar certo isso aí.
E dois deles, né, Josué e Caleb, falam, não, gente, vamos lá, se Deus está falando que nós vamos, nós vamos. E aí, a gente sabe o que acontece, né? Deus olha para aquela geração e fala, olha, eu vou destruir vocês mais uma vez porque não dá certo. Vocês não me conhecem, vocês não confiam em mim. Moisés mais uma vez intercede pelo povo, fala, não, Deus, não faz isso não, lembra das suas promessas, mostra a sua misericórdia, né? Se você matar esse povo aqui, vão falar mal de você, vai ficar ruim para você e tudo mais. E aí Deus mais uma vez atende o pedido de Moisés, né? Então tá bom, Moisés, então eu não vou destruir o povo, mas vocês vão ficar vagando 40 anos pelo deserto até que essa geração morra. Até que uma outra geração que aprenda a confiar em mim surja, e aí sim eu levo vocês para a terra prometida, né? E aí a esperança, mais uma vez, né? Poxa, Deus levou até a terra, não quisemos ir, um motim de novo para derrubar Moisés. Deus fala que vai destruir, não destrói. Não vou destruir vocês, mas vou dar uma oportunidade de vocês entrarem. Então beleza, então isso aí vai quebrantar o coração do povo. Não vai. Eles saem do deserto de Parã, voltando para o deserto, né, indo até a planície de Moabe. E aí, assim que a viagem começa, eles começam de novo reclamar de fome, de sede e tudo mais, né? Aí é nesse episódio que Deus fala para Moisés, que ele já tinha feito isso, Moisés, fala para a rocha soltar a água, que eu vou prover água para vocês. Moisés estava puto da vida, ele pega o cajado e ele bate na rocha, né? Ele fere a rocha com o cajado ao invés de falar com a rocha. Tem todo um simbolismo, né? Na primeira vez que Deus manda bater, da segunda Deus manda falar, a maneira como Moisés se comporta nas duas vezes. Não vamos ter tempo de entrar nessa questão. O negócio é que Moisés não entra na Terra Prometida justamente por não ter obedecido a Deus nessa questão do falar com a rocha, né? Como se, mais uma vez, ele tivesse assumindo a postura de ser o Messias do povo, né? Então, da mesma forma que quando ele vai entrar no tabernáculo, ele não pode entrar, na hora de entrar na Terra Prometida, ele também não pode entrar. Então, assim, é mais uma vez Deus reafirmando ao povo, olha, ele não é, tá? Ele não é o Messias. Tanto é que passou por tudo isso e não vai entrar na Terra Prometida. Aí rebelião de novo, tudo mais. Gente, números repetidamente rebelião. Tá? Rebelião, o povo reclamando, nada tá bom, nós vamos morrer no deserto, por que nós saímos de lá? O que está fazendo Moisés? Enfim, né? Essa é a postura humana diante da ação de Deus ao libertar o povo. Isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos ver o padrão ali, né, de rebelião humana e misericórdia de Deus se repetindo várias vezes, né? Deus sendo fiel, e isso é importante, Deus é fiel a quê? A Ele mesmo. Ele é fiel ao que Ele disse. Ele não está contando com a humanidade para nada nesse ponto. Eu sei que vocês não vão fazer isso. Eu sei que existe um problema grave com vocês. Está no coração de vocês. Lucas fez uma pergunta interessante semana passada, eu fiquei pensando sobre ela, né? Ele falou assim, então é possível cumprir a lei? Depende. Eu falei que sim, era, mas a questão é depende. Cumprir o que está lá escrito é fácil? É. Cumprir a lei é fácil? Não. Por quê? Porque a lei não estava propondo rituais para se voltar ao Éden. A lei estava propondo formas de mostrar ao mundo que Deus provê vida ao invés de morte. Essa era a ideia da lei. Por isso que o coração é o que importava. Por isso que Moisés vai falar, nós vamos ver semana que vem, o coração de vocês é duro, esse é o problema. Não está em cumprir a lei. Porque assim, nos é dito que Jesus cumpriu toda a lei.
Jesus cumpriu toda a lei? Sim e não. É isso que eu estou falando. O que você está entendendo quando você fala cumprir a lei? Quando eu falo assim, cumprir a lei é fácil. O que você está pensando? Porque é o seguinte, Jesus trabalhou no sábado. Ele cumpriu a lei? Não. Levaram a mulher para ele pega em adultério. Ele apedrejou a mulher? Não. Ele descumpriu a lei. Era para apedrejar. Estava na lei. Então, nesse sentido, seguir rituais, não, ele não cumpriu a lei. Em que sentido ele cumpriu a lei? Ele amou a Deus em primeiro lugar e ao próximo além de si mesmo, porque se entregou pela humanidade. Por isso que ele cumpre a lei. E esse era o propósito da lei. O fim da lei é Cristo. Ou o propósito da lei é Cristo. Ou que a lei vai nos levar até Cristo. Porque ele é o homem que cumpriu toda a lei, amando a Deus sempre em primeiro lugar, ao ponto de colocar a humanidade acima de si mesmo, assim como Deus fez. Por que que isso é importante para nós? Porque aqui nesse ponto, no final, um pouquinho antes deles, eles estão viajando, né, indo na planície de Moabe, né, a viagem até a planície de Moabe, acontece um fato muito interessante, que é o que chama bastante nossa atenção no livro de Números, e que a gente não fala muito sobre esse fato, mas ele é muito importante. Um dos castigos de Deus para o povo ficar reclamando, 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 é ele manda as serpentes atacar o povo. E no mesmo jeito que ele manda a serpente atacar o povo, tipo, dá uma praga de serpente lá, ele fala para Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura ela no meio do acampamento, né? E estudiosos, né, vão dizer aí que a forma de fazer isso era uma cruz e a serpente no meio, né? Tem um monumento lá no Monte Nebo parecido com isso, é bastante interessante, inclusive. Enfim, a questão é, aquele que olhasse para a serpente de bronze seria curado, né? E é engraçado, né, gente? Porque assim, o que é a serpente? Não é estranho? Vamos lá. Por que uma serpente? A serpente não é tida como o inimigo, o adversário, enganou a humanidade. Então por que que Deus mandou colocar uma serpente lá em cima e quem olhasse para a serpente seria salvo? Ou seria curado das feridas? E olha só que interessante, gente, era quem olhasse. O que isso representa? Vamos lá, pensar as duas coisas. É, só pode ser, né? O que eu preciso é simplesmente confiar no que Deus falou. Se eu tomar uma picada de uma serpente, eu corro lá para onde está o negócio, eu peço para alguém me levar lá e eu preciso olhar para aquele bagulho. Agora, mais uma vez, né, gente? Parece um negócio tão simples. Nós estamos caminhando no meio do deserto, tá? Pedra, montanha, tem um acampamento, tem gente para dar com pau. Tem um monumento lá no meio do acampamento. Não era um negócio tão fácil assim, tá? Não era um negócio tão simples assim. Parece que é, mas não é. Porque era assim, tô lá fazendo minhas atividades diárias, puf, fui picado por uma serpente. Entendeu? Então, às vezes até chegar lá, pô, demorava. Então eu vou tentar curar aqui mesmo. Percebe? Não vai dar tempo de eu chegar, eu vou morrer. Ou corre aqui, tá? Por isso que muita gente morre, inclusive nesse castigo de Deus ali, né? Mas também muita gente é salva por causa da serpente. Vamos lá. Ato de fé, sim. Eu preciso confiar no que Deus está falando, ao invés de tentar eu mesmo resolver o problema. E a serpente, por quê? Elabora isso aí. É um bom chute, mas.
Elabora mais essa ideia. A serpente, o inimigo, ele está lá sendo levantado na cruz e ele é salvação. Não é estranho isso, gente? Ali já começa a simbolizar para nós e mostrar para nós que aquilo que o inimigo fez, ou a derrota do inimigo, vai ser a cruz. A cruz. A salvação vem através de uma morte. E morte e derrota do inimigo. Lembra que a promessa de Deus é um negócio esquisito? É uma destruição mútua. O homem vai pisar na cabeça, a serpente vai picar o calcanhar do homem e o homem vai pisar na cabeça dela. É uma destruição mútua. Não tem a cruz e tem a serpente. As duas coisas sendo simbolizadas para ali. E é para olhar para isso de que maneira? Pode ser. O que eu quero dizer é aquilo é para ser olhado com fé e esperança. Deus já está começando a dar indícios de mostrar para nós como é que é o plano dele. Olha para isso com fé e esperança, porque aquele objeto que eles nem sabem ainda, porque cruz foi um modo de execução popularizado pelos romanos, muito tempo depois, tá? Mas percebam que tinha uma cruz e uma serpente pendurada, né? Então, a morte, a salvação vindo através da morte ou daquele que gerou essa situação, percebe? E aí nós temos tudo isso, né, acontecendo depois lá com Jesus. Essa é a grande questão do livro, né? E por isso que essa passagem é importante. Na cruz, Jesus se fez pecado no nosso lugar. Ou por isso lá o pecado, a serpente crucificada na cruz. É como se a serpente estivesse sendo derrotada ali. Na verdade, como não, né? Foi ali que a serpente foi derrotada. Jesus ascende ao trono celestial do universo na cruz. É ambíguo? É. É paradoxal? É. Nós temos muito problema com paradoxo. Deus não. Nós temos, Deus não. Isso acontece várias vezes, né? Inclusive na história bíblica, né? Paradoxos. Jesus passa pelo teste final no Getsêmani, for para a cruz e ele morre. Ele morre como o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, tudo isso que nós vamos vendo sendo construído através da história de Israel se cumpre em Jesus. Está cumprido ali em Jesus. Esse julgamento que é tido pela rebeldia humana, representado pela cruz serpente de bronze, é consumado em Jesus. Outra parte importante, e eu vou falar bem rapidinho, porque ela é bem confusa, que é o que acontece depois da planície de Moabe. Nós somos introduzidos a uma figura muito sinistra, que faz muito sentido hoje, né? Eu, inclusive, vi um Reels sobre isso, foi um que eu vi falando sobre isso, de que todas as vezes que a Bíblia, no Novo Testamento, né, faz menção a falsos profetas, eles vão citar quem? Toda vez que a Bíblia quer falar sobre civilização humana corrupta, vai usar que imagem? Babel. Todas as vezes que a Bíblia quer dizer de uma mulher corrupta, uma mulher tenebrosa, vai usar a imagem de quem? Todas as vezes que vão falar de um falso profeta, fala de quem? Balaão. Balaão. Tá? E a figura de Balaão é apresentada aqui para nós no final do livro de Números. Né? Ele é um profeta de Deus, mas que Deus? Ele nem faz parte do povo. Pois é. Mas ele fala em nome de Deus
Ele fala em nome de Deus, mas é uma história bem interessante que o rei dos cananeus está vendo o povo vindo e fala: Ih, esse povo é grande, hein? Esse negócio vai dar dor de cabeça para nós. Ó, então vamos procurar alguém que amaldiçoa esse povo. E eles vão atrás do tal do Balaão, que falava, ou se dizia, profeta. Falava em nome de Deus. Eles vão lá e falam, peraí que eu vou consultar a Deus. Ó, não posso fazer isso e tal. Se Deus falou com ele ou não, nós não sabemos. Porque eles voltam uma segunda vez com grana, aí ele, então peraí que eu vou lá. Então pode ser a primeira vez ter sido uma jogada dele para ver se ele ganhava um pouquinho mais. Então ele estava interessado em prestígio, ele estava interessado na grana, por isso que ele é um falso profeta. Ele aparece como uma figura que fala em nome de Deus, mas está interessado em outras coisas. Por isso que a figura dele é usada de forma bastante ilustrativa na Bíblia. Tem a história que ele anda na jumenta, né? A jumenta fala com ele. Então, peraí, ele é o profeta, ele é aquele que dá a direção de Deus, mas quem é que fala em nome de Deus? É a jumenta, não é o Balaão. Né? Então, por isso que ele é essa figura. Mas de tudo isso, o que a gente tem que, dessa história toda de Balaão, o que é mais importante? Israel não está sabendo de patavina do que está acontecendo. Israel está lá, na planície, enfrentando suas dificuldades, enfrentando lá as pragas da serpente, passando as coisas. E por trás do que está acontecendo, tem um rei procurando amaldiçoar o povo. E isso acontece? Não. Balaão não consegue amaldiçoar o povo. Ele só consegue proferir palavras de bênção. O rei fala, pô, Balaão, você está de sacanagem comigo, não. Eu imagino para Balaão que tenha sido essa experiência, né? Não deve ter sido muito boa, porque inclusive depois disso tudo, ele é que dá a dica de como que vai zicar com o povo, né? Porque presta atenção, Deus está cuidando do povo sem o povo nem saber disso, ou sem o povo dar atenção para isso. Balaão está lá tentando amaldiçoar eles e não consegue. O rei está vindo lá, Balaão amaldiçoa, não consegue. Ou seja, Deus está mostrando, e esse fato é muito importante para os judeus depois, porque esse tempo no deserto, mais uma vez, vai mostrar para quê? Vai apontar para a misericórdia de Deus. E como que Deus cuida do povo, da promessa, né? Independente deles. Eles nem estão sabendo do que está acontecendo. E aí eles são pegos, e presta atenção, gente. Aí, nossa, aquele povo que adora falar que as coisas ruins acontecem porque é castigo de Deus. Sem o povo saber, Balaão está lá tentando amaldiçoar o povo. Deus não deixa. Como é que o povo cai? Hã? Como é que o povo cai? Cai. Balaão chega e fala assim, ó, fala o seguinte, manda as mulheres moabitas ir lá casar com os homens. Pronto. Isso é um desastre no meio de Israel. Isso é um desastre no meio de Israel. Começa aí e nunca mais parou. Nunca mais parou. Até na época de Jesus, nunca mais parou. No The Chosen, vocês lembram que eles vão nas portas do inferno? Vocês chegaram a ver esse, né? Nem as portas do inferno, aonde Pedro proclama, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele está lá num lugar chamado Portas do Inferno. Era um lugar onde se adorava Baal. Começou aonde isso? Aqui, quando os homens israelitas, que tinham sido orientados por Deus a não se casarem com outras mulheres, se casaram com as moabitas. Então, presta atenção. Olha a estratégia do Balaão. Manda as mulheres para lá, que aí vai dar zica no negócio. E dá mesmo. E dá mesmo. Percebam que não é Deus que faz essas coisas. Deus está lá protegendo. Mas é a própria cobiça, é a própria corrupção do coração humano que traz essa desgraça para a nossa vida.
Ou seja, as dificuldades, tudo que a gente enfrenta de coisa ruim na vida hoje é por causa da corrupção do coração humano, de uma forma geral. Não é assim, eu vou fazer um pecadinho e o negócio vai cair na minha cabeça. Não tem nada a ver com isso. Mas o nosso coração é responsável pelo mundo do jeito que é hoje. A boa notícia é a presença de Jesus no mundo hoje é para transformar o quê? O nosso coração. Não é para ficar fazendo seguir regrinha. Não é para ficar ratetela lá, off the king, the power, da desgraça, que eu não aguento mais ouvir isso. É triste isso, gente, é triste. Sabe por quê? Porque um moleque desse tem gente que ouve e acredita nas asneiras que o moleque tá falando. Povo de igreja, povo, tá lá. Não faz isso. Isso não tem nada a ver comigo, mas o povo tá lá. O povo tá lá, gente, o povo tá lá. É daí que vem a desgraça. Deus faz tudo para que a humanidade se reconecte com Ele. A humanidade é que não quer buscar o que Deus pode dar e não quem Ele é. Por isso que olha com fé para a cruz, olha com esperança para a cruz. Este mundo não foi feito para ser assim. Ele não vai ser assim para sempre. Você pode não ser mais esse tipo de ser humano que se preocupa com você mesmo, mesmo que isso custe o mal do outro. Hoje você tem total capacidade para ser um ser humano que coloca o outro acima de você. Se você não está vivendo isso, queridos, isso precisa ser trabalhado de alguma maneira. É claro que existem níveis disso, né? Sim, existem níveis disso. A grande questão é o quanto você tem se preocupado com isso. O seu coração é algo que te preocupa ou você está mais preocupado com o que Deus vai te dar e não vai te dar? Fazer as coisas certas, fazer as coisas erradas, para que Deus te abençoe, te livre das coisas ruins. Que Ele nunca falou que ia fazer. É olhar para a serpente de bronze e para a cruz e entender qual é o verdadeiro problema e como que Deus resolve, ou é ficar tentando arrumar saída para voltar para o Éden, para voltar para a boa vida? Isso, queridos, está impregnado em toda a Escritura. Toda a Escritura. Se a Escritura, se a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala uma coisa para nós, é Deus é fiel a si mesmo, Ele providenciou uma forma do nosso coração não ser mais assim, é só através dele, mas a humanidade quer fazer isso por conta própria. Essa é a história bíblica. Essa é a história bíblica. A humanidade é completamente egoísta. Se não for pela confiança de que status não me define, dinheiro não me define, papéis não me definem, saúde não me define. O que me define é Cristo. E Cristo deu a sua vida por outros. Se Ele fez isso, eu também posso fazer. Porque mesmo que eu venha morrer, isso não é o fim da minha história. Ou a minha história não é definida por isso. Estes são aqueles que olham para a serpente bronze e são salvos das picadas da serpente, dos dardos do maligno, o próprio coração humano que é corrupto. Dá sua cabeça aqui. Fala com Deus, conversa com Ele. Bota essas coisas em questão, em xeque.
Lembra que o seu coração adora te enganar? Então você precisa ser bem sincero com você mesmo diante de Deus, para que o Espírito dele que habita em você possa te mostrar um monte de coisa que você não quer ver. E é só assim que o nosso coração é transformado.